Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, mais uma vez aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio, tá? Só lembrando que a gente está estudando geometria espacial, né? E mais especificamente a esfera, tá? Nós estamos estudando o que nós chamamos de corpos redondos. É a terceira figura que a gente está estudando. Estudamos primeiro o cilindro, né? Estudamos também o cone e agora estamos estudando a esfera, tá? Já tem aula disponível para vocês estudar a parte teórica, essa aula já foi dada, onde a gente falava o conceito de esfera, as fórmulas para calcular a área, fórmula para calcular volume, os elementos. Então a gente já deu essa aula sobre a parte teórica mesmo de esfera e agora nós estamos naquelas aulas de exercícios, né? Então é importante que você assista aquela aula teórica para que você não tenha dúvida na hora de vir aqui acompanhar a resolução das questões. Beleza? Então vamos nessa, anotem, pegue o caderninho para a gente fazer aqui as nossas considerações sobre algumas questões aqui envolvendo esfera. Beleza? Ó, primeira questão. Qual o custo para uma indústria confeccionar 5.000 bolinhas de ping-pong de 3 centímetros de diâmetro se o metro quadrado do plástico custa R$ 5? Então, galera, olha, quer saber quanto é que vai custar para uma empresa confeccionar 5.000 bolinhas de ping-pong? A bolinha de ping-pong tem o formato de uma esfera, tá? Sabendo que o metro quadrado do plástico custa R$ 5. Galera, eu tenho que saber então o quê? A quantidade de plástico que eu vou usar, né? E o plástico é que envolve a bolinha. A quantidade de plástico é a superfície externa, porque dentro da bolinha tem ar. Tá? Então, o plástico representa o quê? Representa a área da superfície da esfera. Tá? Então, para eu saber quanto é que ele vai precisar, vai pagar para que ele possa confeccionar 5.000 bolinhas, eu preciso saber quanto é a área de uma bolinha. Certo? A área externa, né? A área da superfície dessa bolinha. Ele falou que o diâmetro é 1,5. Aliás, o diâmetro é 3 e o raio é metade, né? Então, como é que se calcula aqui a área de uma esfera? A área da esfera é calculada pela fórmula 4πr ao quadrado. É a área equivalente a 4 círculos, certo? Então, vamos só substituir aqui. Aí você vai ter que a área vai ser igual a 4, multiplicado por 3,14, vamos considerar o π valendo 3,14, multiplicando por 1,5 elevado ao quadrado. Né? Por que 1,5? Porque o raio é a metade do diâmetro. Ele me deu o diâmetro, que é 3, o raio é a metade. Então, se você fizer essas contas aqui, você vai encontrar que isso aqui vale 28,6 centímetros quadrados. Ou seja, uma bola de ping-pong, ela tem a área de 28,6. Só que são feitas 5.000 bolinhas. Tá? Então, como é que eu faço para saber a quantidade de plástico das 5.000? Se eu tenho de uma, basta eu pegar essa área que é de uma e multiplicar por 5.000, certo? Ou seja, você vai pegar 28,6 e vai multiplicar isso aqui por 5.000, certo? 5.000, isso aqui vai dar 141.300 centímetros quadrados. Certo, turminha? Beleza. Agora o grande detalhe da questão. Ele me deu o valor do metro quadrado. Nós temos aqui o centímetro quadrado. Então, como eu tenho a medida em centímetro quadrado, ele quer em metro quadrado, eu tenho que transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Estão lembrados como é que faz isso? Então, olha só, vou transformar 14.141.300 de centímetro quadrado para metro quadrado, basta você multiplicar por 10 a menos 4. 10 a menos 4. Por quê? Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Cada casa vale 10 ao quadrado. Só que você está indo de centímetro quadrado para metro quadrado.
Tá? Então fica 10 a menos 2, com 10 a menos 2, 10 a menos 4. Certo? Então recapitule essa história de unidade de medida, que isso é bastante importante. Então, galera, aqui, para você multiplicar por 10 a menos 4, basta você pegar essa vírgula e correr aqui, ó, 4 casas para a direita. Ó. Então, isso aqui vai ficar 14,13 metros quadrados. Agora sim, certo? Essas 5.000 bolinhas, ela possui 14,13 metros quadrados. Agora eu tenho como encontrar o custo, né? O custo, como é que vai ser o custo dessa produção? Então, você vai pegar os 14,13, né? 14 reais, aliás, 14,13 metros quadrados e vai multiplicar por 5, né, turma? Porque cada metro quadrado, ele diz que vale 5 reais, tá? Então, fazendo essa multiplicação, você vai encontrar que o custo aqui vai ser igual a R$ 70,65. Tá? Então, calculei aí quanto é que essa indústria vai pagar para confeccionar um total de 5.000 bolinhas de ping-pong. Certinho? Aí a questão não fala propriamente em área. Você que tem que perceber. Se ele quer o plástico que envolve a bolinha, né, ele quer a área, né? Você tem que fazer essa relação. Tá? Porque às vezes a questão é de volume, às vezes de área. Então nessa aqui está claro que é uma questão envolvendo área. Beleza, galera? Vamos lá. A superfície de uma bola de sabão de formato esférico é de 36 pi centímetros quadrados. Qual o volume do ar contido nessa bolinha? Tá? Então veja bem, volume você calcula pela fórmula 4/3 vezes π r elevado ao cubo. É isso? Essa é a fórmula que calcula o volume da esfera. Ele quer saber o volume volume dessa bolinha de sabão, quanto de ar contém dentro daquela bolinha, e ele me deu a área da superfície. Eu preciso do raio, tá? Então como é que eu faço para encontrar o volume se eu não tenho um raio? Ora, mas ele me deu a área, talvez com essa informação eu consiga encontrar o valor desse raio, porque a área é igual a 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. Certo? Se ele está dizendo que essa área é de 36π, eu posso tirar esse A daqui e colocar 36π. Né? Então vai ficar 36π igual a 4π vezes r ao quadrado. Cortando esse π com esse π, eu vou ter r ao quadrado igual a 36 dividido por 4. Certo? Esse 4 passa para lá dividindo. Aí eu vou ter que o r ao quadrado é igual a 9. O raio, então, vai ser igual a raiz quadrada de 9. Certo? E a raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Beleza, turma. Encontrei o valor do raio da minha esfera, da minha bolinha de sabão. Aí pronto, é o que eu precisava. Tá? Já que eu tenho o raio, tem como eu calcular o volume, aí basta substituir. Então o volume vai ser igual a 4/3 multiplicado por π multiplicado por 3 elevado ao cubo. Olha só, galera, eu posso escrever assim também dessa forma. 4/3 multiplicado por π. Esse 3 ao cubo eu posso escrever 3 vezes 3 ao quadrado. Por que eu posso fazer isso? Porque eu transformo em multiplicação de potência de mesma base. Porque aí eu posso cancelar esse 3 aqui com esse 3 aqui. Certo? Então você vai ter que o volume vai ser igual a 36 π centímetro cúbico. Certo? E olha, se você um fato curioso nessa questão é que numericamente, né, a área é igual ao volume. Numericamente, a área representa uma coisa e o volume outra. Mas numericamente deu o mesmo valor. Isso só vai acontecer para a esfera de raio 3. Se a esfera tiver raio 3,
você vai ter a área igual ao volume e só vai acontecer nessa esfera de raio 3. Certinho, turminha? Beleza. Vamos agora para a nossa terceira questão. Duas esferas de gelo com raio 2 centímetros e 1 centímetro são derretidas e colocadas integralmente em um recipiente esférico, ocupando todo o espaço. Quanto mede o raio desse recipiente? Entendeu? Tem dois recipientes esféricos, um de raio 2 e um de raio 1. Quer dizer, são dois gelos, né? Gelos cúbicos. Eles vão ser derretidos e vão ser colocados em um outro recipiente também esférico, tomando conta de todo o recipiente. Então ele quer saber qual é o raio desse novo recipiente. Galera, vamos lá. Eu vou calcular primeiro o volume do gelo, né? Volume 1 e volume 2. O volume 1 vai ser igual a 4/3 de π vezes o raio, que é 2, né? 2 ao quadrado, né? Ou, desculpe, 2 elevado ao cubo. πr elevado ao cubo. Tá? Esse aqui de raio 2. Então, isso aqui vai ficar como? 4/3 de π multiplicado por 8. Então, você vai ter que um volume de 32 π sobre 3 centímetro cúbico. Certo? Esse aí é o volume do gelo que tem raio 2. Tá? A quantidade, né, que compõe aquele gelo. Vamos calcular agora, eu vou chamar de V2, o volume desse outro que tem raio 1. Então fica 4/3 de π vezes 1 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1 multiplicado por 4 dá 4. Aí eu vou ter 4 π sobre 3 centímetros cúbicos. Beleza, galera. O que aconteceu? Esses dois volumes aqui vão ser colocados dentro do mesmo recipiente esférico. Então, esse novo recipiente, esse V, vai comportar os dois volumes. Ó. V1 mais V2. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter que o volume vai ser igual a 32 π sobre 3 mais 4π sobre 3. Né? Isso aqui vai ser igual a quanto? A 36 π sobre 3. Esse é o volume que recebeu esses dois cubos de gelo. Aí, pessoal, ele quer saber qual é o raio. Ora, mas como é que se calcula o volume? Né? 4/3 de πr ao cubo. Olha o que vai acontecer. Eu vou tirar esse volume e colocar o 36π sobre 3, que é o valor que eu tenho. Então, vai ficar 36π sobre 3 igual a 4/3 de πr ao cubo. O que eu posso fazer aqui? Eu posso eliminar esse π com esse π. Eu posso eliminar esse 3 com esse 3. É isso? Eu vou encontrar o quê? 36 igual a 4r ao cubo. Ou seja, 4r ao cubo vai ser igual ao 36 dividido por 4, né? 36 dividido por 4 dá 9. Isso? Então, o meu raio vai ser igual a raiz cúbica de 9. Beleza? Então, pronto. Calculei o raio da nova esfera. Bom, para finalizar nossa lista de exercícios, vamos fazer essa aqui, ó. Galera, isso aqui é um silo. Muitas vezes o silo, a base é um cilindro e em cima tem um cone. Ou você tem uma base cilíndrica e em cima metade de uma esfera. Você pode encontrar duas situações. Ele quer saber, é um silo, que é um depósito de grãos, né? Ele quer saber quanto de soja ele pode colocar nesse silo.
Qual o volume total? Então, galera, eu preciso saber o quê? Preciso saber essa região aqui, ó, externa, né? Quanto vale aqui essa região interna, desculpem. Preciso calcular qual é o volume. Eu coloquei cilindro porque a gente já estudou cilindro aqui. Tá? Então vamos lá, como é que a gente pode fazer para responder essa questão. Deixa eu apagar essa parte aqui para a gente ter um espaço. Então o volume do meu silo, tá? O volume do meu silo vai ser igual ao volume do meu cilindro mais volume da minha esfera ou da minha semi-esfera, porque é a metade. Tá? Então, para calcular quanto comporta aqui de grãos, eu preciso calcular separadamente. Eu vou calcular aí o volume do meu cilindro. Vou calcular o volume, posso calcular o volume da esfera inteira e dividir por 2, né? Fica fácil, assim. E aí eu vou somar os dois. Tá? Vocês estão lembrados do volume do cilindro? É π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura, né, turma? Certo? Então vai ser igual. Pediu para considerar o π valendo 3. K3 vezes 2 ao quadrado multiplicado por 6, que é a altura. Então nós vamos ter que o volume do cilindro vai ser igual a 3 multiplicado por 4 multiplicado por 6. Então você vai ter que o volume do cilindro vai ser igual a 72 metros cúbicos. Certo? Vou calcular agora o volume da esfera. O volume da esfera é calculado por 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Certo? Então vamos lá. Então você vai ter 4/3 multiplicado por 3 multiplicado por raio, que é 2. O raio da esfera é o mesmo raio aqui do meu cilindro. Tá? Aqui eu posso cancelar esse 3 com o 3 aqui. O volume da esfera vai ser igual a 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 4 dá 16 metros cúbicos. Acontece que eu só tenho, galera, metade da minha esfera. Ó. Tá? 16 se fosse uma esfera completa, mas essa parte de cima é uma semisfera, metade. Tá? Então o que você vai fazer? Essa semisfera, o volume da semisfera, vai ser igual a 16 dividido por 2. Ó. É só a metade. Certo? Então você tem 16 dividido por 2, eu vou ter um valor de 8 metros cúbicos. Certo? Então, turma, esse silo, ele é formado por um cilindro que comporta 72 metros cúbicos de soja ou de qualquer outro grão. Eu tenho essa semisfera, que é de 8 metros cúbicos de grãos, e aí ele quer que eu calcule o volume do silo. Aí ficou tranquilo. O volume do silo vai ser igual ao 72, que é o volume do cilindro, mais 8, que é o volume da minha semisfera. Tá? Então, o volume do silo vai ser igual a 80 metros cúbicos de soja. Ele comporta essa quantidade aí. Muita atenção com essas questões. Já apareceu no Enem e a gente até respondeu aqui uma questão anterior, onde ele colocava aqui esse cilindro e em cima colocava um cone, e aí a gente fazia a mesma coisa, né? Calculava a área o volume do cilindro mais o volume do cone e somava. Então é uma questão que pode aparecer aí. Então, galera, hoje nós fizemos exercícios sobre esfera. Tá? Assistam essas aulas, assistam a aula teórica, que nós fizemos uma aula onde a gente abordou a parte teórica. Assistam essa aula primeiro, tá? Para quem vai assistindo gravado, depois acompanhe as aulas de exercício. Tá? Para que você tenha mais propriedade, você consiga obter mais resultado fazendo dessa forma, ok? Então, espero que tenha ajudado. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.